Ok, rapidinho aqui sobre o CPC 24, eventos subsequentes, pequenininho só se ater alguns detalhes. E o que é que vai ser aqui um evento subsequente para começo de conversa? O evento subsequente é um gênero. É como se eu vejo ele como se fosse um exame. E esse exame ele vai determinar se uma condição já existia na data até a data limite das demonstrações contábeis ou se essa condição apareceu depois. Então vamos lá, evento subsequente, ele é subsequente porque ele acontece após a data final do período das demonstrações contábeis, mas por inferência ou por evidência, ele vai demonstrar que aconteceu uma situação. A questão é, essa situação já existia até a data limite das demonstrações contábeis ou não? É basicamente isso. E coisa muito simples aqui. Vamos lá. A entidade não deve elaborar suas demonstrações contábeis segundo o pressuposto de continuidade se os eventos subsequentes ao período que se referem indicarem que o pressuposto da continuidade não é apropriado. Então aqui é o seguinte, é uma exceção que vai ser melhor desenvolvida embaixo, mas significa que, ainda que não se trate necessariamente ali de um evento que, que seja subsequente e que traga uma situação de remensuração anterior que seja necessária, só que é um fato tão grave que é preciso alterar o pressuposto. E aqui a gente tem um exemplo. Demonstrações até o dia 31, foi autorizado em janeiro, mas no dia 15, ou seja, após o período das demonstrações e antes de autorizada, ela descobriu que a fábrica pegou fogo e tal, mas o ponto-chave é esse aqui, ó. Esse, a fábrica pegou fogo é um evento que aconteceu depois. Ok, isso é um evento subsequente que não vai originar nenhum tipo de ajuste. Porém, em decorrência desse evento, ela vai descontinuar definitivamente suas atividades. Nesse caso aqui, ela deve divulgar as suas demonstrações considerando a condição de descontinuidade e, por consequente, como consequência, reconhecendo os seus ativos ao valor líquido de realização. Ou seja, esse reconhecimento não tem a ver com o incêndio em si, porque esse incêndio aconteceu depois, ele não aconteceu antes, mas da descontinuidade. Ter cuidado só com isso, já para introduzir. Vamos lá, agora vamos começar do começo. Evento subsequente ao período que se refere às demonstrações é o evento que pode ser favorável ou desfavorável, ou seja, não é necessariamente somente negativo. Esse evento ocorre entre a data final do período das demonstrações, geralmente é 31/12, e a data da autorização da emissão das demonstrações. Então, é uma inferência, é um evento que vai mostrar outra situação que já existia ou que aconteceu depois. Então, ó, a gente pode ter aqui as situações que já existiam, ou seja, esses eventos subsequentes evidenciam condições que já existiam antes. Então, o exame foi feito agora, mas a doença já existia, né? Então, eu até coloquei aqui como exame. Ou então, essa é um indicador de que essas condições surgiram depois, ao período das demonstrações. Então, o evento subsequente é o gênero cujas espécies são situações que já existiam, condições que já existiam, ou que apareceram depois. Então, vamos lá. Quando a entidade primeiro, aqui vai ter algumas particularidades só relacionadas vão ter duas, a essa data da autorização, porque ó, a gente vai ter aqui o dia 31, vamos considerar aqui o dia 31 do 12, que é as demonstrações vão ser durante esse ano,
demonstrações do dia 1º de janeiro ao 31/12, só que, vamos colocar aqui um tempinho para frente, que é após o período a que as demonstrações se referem e a autorização, e após a autorização é a efetiva emissão. O evento subsequente ele vai estar aqui entre a data limite das demonstrações do período a que elas se referem em si, que geralmente é 31/12, e a data da autorização, ou seja, não é da emissão, mas da autorização. E quando é que se considera essa data de emissão? Aqui ele vai trazer duas exceções, porque a data de autorização é algo muito simples, mas aqui tem duas exceções. Vamos para a primeira. Vamos lá. Em algumas circunstâncias, as entidades têm que submeter as demonstrações contábeis à aprovação de seus acionistas após a emissão. Então, são situações em que primeiro se emite e depois não se trata mais de autorização, até porque ela já foi publicada, mas de aprovação. Então, e aí? Considera essa data de autorização, que é aqui, né, que fecha o limite do evento subsequente. Considera na data dessa aprovação posterior ou na data da emissão em si. Bom, nesse caso, considera na data da emissão e não na data em que os acionistas aprovaram as demonstrações. Aqui um exemplozinho que vai trazer, qualquer coisa é só pausar. Ok. E aqui é outra situação. Em alguns casos, exige-se que a administração submeta suas demonstrações contábeis à aprovação de um conselho, ou conselho fiscal, ou comitê, que é formado apenas por não executivos. Então, nesse momento, quando é que se considera a autorização? Bom, nesse caso, considera-se a autorização quando a apresentação a esse comitê ou a esse conselho. Por exemplo, no dia 18 de março, a diretoria autoriza a emissão para o conselho. Então ela diz, conselho, veja aqui ó, essas demonstrações, e esse conselho aprova uma semana depois. Qual vai ser a data que são consideradas? Essa aqui, ó, quando ela apresenta a papelada para o conselho. Só ter cuidado nessas duas exceções. Então, os eventos subsequentes, eles vão incluir todos os eventos ocorridos até a data limite, que é a da autorização. A autorização é uma coisa simples. Cuidado somente com essas duas exceções. Ok. E aí, a gente vai verificar justamente esses eventos. Se eles vão trazer evidências de que a situação já existia ou não. Se a situação já existia, até 31/12, por exemplo, ajusta. Se não existia, geralmente só divulga. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai para situações que ajustam. Ou seja, exemplo de evento subsequente ao período, que vão exigir que a entidade ajuste os valores reconhecidos. Ou reconheça itens que não tinham sido previamente reconhecidos. Ok, mesma coisa. Vamos lá. Decisão ou pagamento em processo judicial após o fim do período contábil. Esse processo já estava rolando. O que aconteceu depois foi a confirmação. Então, a situação que originou já acontecia. Se vai só confirmar o pagamento ou perdeu, aí tem que ajustar. Porque a decisão proporciona provas adicionais que seriam consideradas de acordo com o CPC 25. Outra situação que deve ser ajustada é quando ali a gente tem a obtenção de informação após o período. Vamos lá, vamos ler de novo para não confundir. Obtenção de informação após o período, indicando que um ativo esteja desvalorizado ao final daquele período. É como um teste que foi feito de forma meio atrasada. Então, se tinha uma certa desvalorização agora, no comecinho do ano, digamos assim,
É porque ali no final do ano, no período que se refere às demonstrações, ele estava também desvalorizado e logo precisa ser ajustado. Aqui ele vai trazer dois exemplos que vão indicar, que vão sugerir que aconteceu essa situação. O primeiro é a falência de cliente, ou seja, indica que o cliente ele não vai falir do dia para a noite. Então, se em janeiro acontece um evento subsequente que vai me trazer evidência que o cliente está falido, significa que esse cliente em dezembro também já estava falido. Então, se eu tinha créditos a receber dele, eu preciso ajustar. Né? Ele já estava insolúvel. Só ter cuidado com uma situação eventual de força maior, o caso fortuito, como por exemplo, o cliente estava muito bem, mas em janeiro aconteceu um incêndio, ele perdeu tudo, ele faliu. Ou seja, essa situação não foi decorrente de algo que já existia. Em dezembro o cliente não estava falido. Ao meu ver, isso aqui não ia incorrer em ajuste. E aqui outro caso é a venda de estoque após o período contábil com, com alguma evidência sobre a realização líquida desse estoque. Porque aqui, no caso, geralmente vai ser abaixo, né? Então, se eu tenho aqui um determinado item que está parado há um bom tempo no estoque, aí eu vendo ele, só consigo vender por metade do preço. Significa que esse estoque provavelmente já estava super avaliado aqui, né? Super valorizado. E isso é um indicativo de que eu tinha um ativo que estava desvalorizado já no final do período. Falência de cliente e venda de estoque após. Não confundir isso aqui com, com a remensuração aqui em relação ao valor justo, que a gente vai ver aqui embaixo. Porque aí já é outro papo. Vamos lá, terceiro caso, que vai determinar ajuste. Determinação, após o período, do custo de ativo ou recebimento de troca vendido que foi vendido antes do final daquele período. Isso aqui é o seguinte, comprou antes, mas eu só consegui vender ele agora e saber realmente o preço que ele valia. Então, de repente eu tinha mensurado por determinado valor, mas quando eu fui de fato realizar ele, a verdade era outra, ele não valia era nada. Determinação do valor referente a lucro, referente a gratificações, a empregado. Bom, aqui é quando eu vou ter uma obrigação, mas eu não sei quanto é. Só que, se a obrigação já existia, se eu sei que a distribuição de lucros e essas gratificações vão ser obrigatórias, e essa obrigação nasceu lá no período anterior, então tem que ajustar. E aqui a descoberta de fraude, por quê? Eu descobri a fraude em janeiro, mas a fraude geralmente ela se arrasta, ela não é descoberta logo no começo. Então, provavelmente, isso aqui indica que essa situação já vinha acontecendo antes. E agora situações que não originam ajuste. Bom, vamos lá. Começar. A entidade não deve divulgar, reconhecido tal, que são indicadores de condições que surgiram após. Então, se a condição surgiu somente após o período a que se refere a demonstrações, não ajusta. Ok. Primeiro caso aqui que cai prova e que pode confundir com aquela questão do estoque. É o declínio do valor justo de investimento. Ora, se o declínio aconteceu somente depois, é uma condição que aconteceu depois e não antes. Ela não aconteceu antes, ela aconteceu depois. Ter cuidado somente com a questão do estoque que vai ser realizado ali no começo do ano, digamos assim. Ela reflete circunstâncias que surgiram no período seguinte, portanto a entidade não deve ajustar, não deve atualizar esses valores, embora possa necessitar da divulgação, ou seja, divulga. Né? Aqui algumas situações e possíveis consequências. Dividendos. O dividendo tem que ter cuidado com o obrigatório e o dividendo a declarar. O obrigatório, ele está referente ao período anterior, então deve sim ser reconhecido, se for o caso, deve ser ajustado. Mas aqui ele está tratando do dividendo adicional, o dividendo proposto. Então vamos lá. Se ela declara dividendos após o período, ela não deve reconhecer
esse passivo? Porque primeiro, para que o dividendo vire um passivo, ele tem que ser autorizado, o adicional no caso, né? Então, se depois do período eu vou lá e sugiro uma sugestão ainda, a administração sugere adicionar os propostos, é uma coisa relacionada ao período atual, digamos assim. Não vai voltar lá, a obrigação não vai surgir nem sequer nesse momento. Então não vai nem mesmo para o passivo. Somente vai ser divulgado. Ou seja, os dividendos que não são obrigatórios só são obrigações após aprovação e não na mera declaração. Logo, ainda que se refira ao período anterior, não deve haver ajuste e, consequentemente, reconhecimento do passivo. Você apenas vai divulgar em nota explicativa. Continuidade, aqui aprofundando melhor o que foi dito no começo, que a parte principal é essa aqui, ó. Se o pressuposto da continuidade não for mais apropriado, é uma coisa tão profunda, é um efeito tão profundo, que esse pronunciamento requer uma mudança fundamental nos critérios contábeis, uma vez que um ajuste dos valores reconhecido pelo original apenas não vai resolver. Então é isso, tem que mudar o pressuposto. E o que é que tem que ser divulgado? Bom, essas três informações principais, a data em que foi concedida a autorização, para saber que é justamente o limite do evento subsequente, quem forneceu essa autorização e se, essa informação é importante, se os acionistas e sócios têm o poder de alterar as demonstrações contábeis mesmo após a sua emissão. E a atualização da divulgação, ó, a atualização da divulgação sobre condições existentes ao final do período. Então, se após o período receber informações de condições que existiam, deve atualizar a divulgação. Ok, a gente já viu isso. A entidade precisa atualizar a divulgação, de modo que reflitam as informações recebidas após o período, mesmo quando não afetam os valores. Por quê? Porque, aqui ó, um exemplo. Quando fica disponível a evidência de contingência passiva que existia no final do período que se refere, além de se considerar se deve reconhecer ou não. Então, se é relevante e se refere lá ao período, tem que divulgar. Sua não divulgação, aqui ó, são situações, porque aqui geralmente são condições existentes, e se é existente pode gerar ajuste. Já aqui, ó, que não origina ajuste, mas mesmo assim deve ser divulgada. Por quê? Porque a sua não divulgação pode influenciar as decisões econômicas a serem tomadas pelos usuários. Ou seja, eu vejo isso aqui como uma mera formalidade, essa questão de, não, o incêndio quase acabou tudo aqui, não vai incorrer em descontinuidade, mas quase acabou tudo. Mas se não se refere àquele período, é de fato. Só que essa divulgação pode ser mais importante do que o próprio ajuste em si. Então, elas são importantes para que se entenda a natureza do evento e o efeito financeiro. Então, nessa divulgação, deve explicar qual é a natureza do evento e a estimativa ali do seu efeito financeiro, o tamanho do prejuízo. Então, não original ajustes. Combinação de negócio que aconteceu depois, ou seja, não tem nada a ver com a venda de uma subsidiária importante que aconteceu depois. Plano de descontinuar uma operação. Tudo isso aqui aconteceu depois. Compra importante. A compra aconteceu depois. Incêndio após o período contábil. Reestruturação. Tudo depois aqui. Transações importantes. Sempre subsequente ao período contábil a que se refere. Alterações grandes em preços, em taxa de câmbio. Tudo isso aqui aconteceu depois. Alterações em impostos, alíquotas, base de cálculo, aconteceu depois. Compromisso com contingência passiva, por meio de concessão de garantia significativa, que foi dada depois. E por aí vai. Ou então, essa garantia já era, mas o evento que vai, de fato, gerar uma assunção, aconteceu depois. Início de litígio importante,
proveniente exclusivamente de eventos que aconteceram após. Por quê? Porque uma decisão referente a uma situação que já existia antes pode sim originar um ajuste.